Meu querido, nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho a respeito dos conceitos que são os conceitos de missão, bem como sobre o conceito de visão. Eu vou te mostrar o conceito dentro da administração, eu vou te mostrar como que eles se aplicam dentro do filme Toy Story, eu vou fazer um link com você a respeito do Toy Story com a história, que é a história do grupo empresarial Kodak. Exatamente isso. Fica comigo e vambora! Primeiro, o que é a missão? A gente já viu que a missão é a razão de ser, é o propósito, a finalidade de uma determinada organização. A gente viu que no filme A Era do Gelo 2 tinha uma espécie de organização que eram os abutres, e qual que era a missão deles? A missão deles era ter um rango legal, exatamente essa a ideia. Aí a gente finaliza o conteúdo da missão, beleza? E qual que é o conceito de visão? O conceito de visão ele está atrelado à construção mental do futuro almejado, um direcionador. E aí a gente tinha o Mike Wazowski dentro do Universo Monstros S.A., o Mike Wazowski dentro do Universo Monstros S.A., ele tinha um senso de direção muito grande. Quando criança ele passou por aquela experiência e o senso de direção dele sempre levava ele para ser um assustador, exatamente essa ideia. E é bacana que no filme diversas coisas acontecem, mas ele chega a ser um assustador. Beleza, esse é o conceito que é o conceito de visão. Agora a gente vai trabalhar o quê? O desalinhamento entre o conceito de missão bem como o conceito de visão. O conceito de missão e visão, nós trabalhamos eles de modo isolado. O que acontece? Acontece que eles têm que estar alinhados, eles têm que fazer parte como se a organização fosse um só corpo, e essa organização com um só corpo trabalha a sua missão muito bem no dia de hoje, bem como trabalha a sua visão muito bem. E aí a gente tem o filme Toy Story. O filme Toy Story, ele aborda diversas perspectivas, né? Você tem diversos personagens lá, você tem o Andy, você tem o Buzz, você tem o Woody, você tem a esposa do Woody, o Senhor Cabeça de Batata, o Rex. E qual que é a missão daqueles brinquedos enquanto brinquedos? Olha, a missão daqueles brinquedos enquanto brinquedos são duas. Fazer a sua criança feliz, bem como ser o melhor amigo da sua criança. Eu acho que isso não tem muito o que discutir. Mas qual que é a visão que eles têm de futuro? Olha, a visão que eles têm de futuro é fazer a sua criança feliz e ser o melhor amigo da sua criança pela maior quantidade de tempo possível. Exatamente essa é a ideia. E qual que é o problema do Toy Story? O problema do Toy Story, assim como o problema, né, já adiantando, um problema que é o problema da Kodak, é que à medida que o tempo vai passando, diversas alterações acontecem com o Andy. E aí aqueles brinquedos que só proporcionavam uma diversão infantil, eles passam a não ter sentido enquanto o Andy não é mais uma criança, enquanto o Andy é um adolescente, bem como enquanto o Andy é um adulto. Isso é uma perspectiva dos brinquedos, eles não têm essa capacidade de adaptação, adaptabilidade, exatamente essa ideia. Percebe que eles têm uma missão muito bem construída, eles têm uma missão muito bem construída, bem como uma missão muito bem montada. Eles cumprem a missão para a qual eles foram propostos. Mas a visão deles de futuro, o que acontece? A visão deles de futuro literalmente é questão de tempo que essa organização, essa espécie de negócio, ela vai fracassar. Por quê? Porque eles não estão olhando para médio e longo prazo, não estão se propondo a se atualizar frente às novas necessidades do Andy, frente às novas necessidades de outras crianças. Exatamente essa ideia, né? E aí a gente percebe que no filme Toy Story eles têm uma missão muito bem construída, bem como eles têm uma visão que falha. Né? E aí a gente entra no caso da Kodak. A Kodak é mais ou menos semelhante ao Toy Story. Qual que é a história da Kodak? Qual que é a missão da Kodak, né, antes? A missão da Kodak é oferecer uma fotografia da maneira mais simples possível, exatamente essa é a ideia, né? Então a missão da Kodak é oferecer a fotografia da maneira mais simples possível. E percebe que a missão da Kodak estava muito bem definida. A missão da Kodak de oferecer uma fotografia da maneira mais simples possível foi construída dentro da história da empresa. Só para você ter uma noção, a Kodak ela foi fundada em 1880. Ela surgiu em um momento em que você tinha a relação fotografia-filme era 1 por 1. Você batia uma foto, tinha que revelar, batia outra foto, tinha que revelar, e por aí vai. A Kodak ela conseguiu trazer uma construção de que você poderia bater várias fotos e posteriormente você revelava. Consequentemente, existiam dois mercados. Existia um mercado de venda de equipamentos para bater as fotos, bem como existia um mercado de revelação das fotos. E aí a Kodak ela lucrava mais com o mercado de revelação das fotos, exatamente essa ideia. E aí
à medida que o mercado de fotografias ele foi se desenvolvendo, existia uma tendência natural para a fotografia ser substituída pela fotografia digital. Exatamente essa ideia. A própria Kodak foi a primeira empresa que conseguiu construir uma câmera digital. Exatamente isso. Só que o que a Kodak percebeu? A Kodak percebeu que se a digitalização das fotos fosse para frente, um dos mercados que ela dominava iria acabar. E só para vocês saberem, o mercado de revelação de fotos era mais lucrativo que a venda dos equipamentos propriamente dito. Então a Kodak fez o quê? Ela pegou o projeto da câmera digital, engavetou e seguiu vendendo o seu material, né, as suas câmeras, bem como seguiu vendendo a revelação das fotos. E aí chegou na situação que a gente tem hoje. A situação que a gente tem hoje é o quê? Basicamente, todas as fotos, né, todo o mercado de fotografia, ele é digital e a Kodak não faz mais parte do mercado de fotografia. Percebe que, tanto no Tower Story quanto na Kodak, a gente tem uma construção de que não basta simplesmente a gente ter uma missão muito bem construída, muito bem elaborada e trabalhar essa missão muito bem no dia de hoje. Essa missão ela tem que estar alinhada à visão, à construção de um futuro. E tanto no caso do Tower Story quanto no caso da Kodak, a variável tempo e a variável alterações, né, ela foi letal nos dois. Dentro do Tower Story ela foi letal porque a variável alterações, né, a criança passou a ser adolescente e aquele produto barra serviço que oferecia para a criança muito bem, agora não fazia mais sentido dentro do adolescente. Exatamente essa ideia. A Kodak, do mesmo modo, enquanto a fotografia, enquanto ela trouxe a inovação que foi ter um filme conseguir ter várias fotos, ela foi muito boa para o mercado, ela foi a líder de mercado. No momento em que houve uma transição, ela não conseguiu se adaptar àquela nova realidade, ela não teve a construção, ela não teve uma visão de futuro, exatamente essa ideia, ela não teve uma visão de futuro bem construída e hoje ela não faz mais parte do mercado que é o mercado de fotografias. Exatamente essa ideia. Então percebe que a variável tempo tem que ser levada em consideração dentro do planejamento estratégico de uma organização. É isso, gente. Valeu. E assim, primeiro, obrigado se você chegou até aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, não tem problema não, pode deixar um dislike. Só me diz por que você não gostou e eu prometo melhorar nos próximos vídeos. É isso, gente. Valeu.